Salve, salve, alunos! Seja bem-vindo ao canal do Estudo da Física do professor Jojo. E nessa videoaula nós vamos resolver alguns exercícios sobre transformação isotérmica. Para isso é bom lembrar essa regra que é muito importante. Quando se fala em transformação isotérmica, nós estamos falando que a temperatura inicial sempre é igual à temperatura final. Então significa que a variável de estado da temperatura não é usada para entender o que acontece durante as transformações desse gás. Então, nós utilizamos as variáveis de pressão e de volume. Então, nós temos que o pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Tudo bem? A pressão e o volume são inversamente proporcionais. O que significa isso? Pessoal, inversamente proporcionais. Significa que quando uma aumenta, a outra tem que diminuir. E elas vão acontecer, esse aumento e essa diminuição, proporcionalmente, ou seja, vai existir um número que vai fazer isso acontecer. Então, por exemplo, se a pressão final ela for aumentada, ou seja, ela for dobrada, então eu teria que multiplicar a pressão inicial por 2, porque daí ela foi dobrada. Automaticamente o volume tem que diminuir. Vai ter que diminuir quanto? Por 2, certo? Ou seja, o mesmo número que vai aumentar é o número que vai diminuir, tudo bem? Então, nesse exemplo aqui, a pressão ela foi dobrada, mas o volume caiu para metade. Se ela fosse triplicada, então o volume caía para 1/3. Já o gráfico dela, ele é um gráfico da pressão e do volume, tudo bem? E a curva representando é uma curva da isoterma, tá? Significa que qualquer ponto que eu pegar, eu vou ter a mesma temperatura, tudo bem? Então veja esse primeiro ponto aqui, o ponto A. Eu tenho um volume e uma pressão. Se eu diminuir a pressão, eu automaticamente aumento o volume. Então, no ponto B, eu vou ter a mesma temperatura, só que eu vou ter um volume maior do que eu tinha do volume do ponto A e teria uma pressão menor no ponto B em relação à pressão no ponto A. Tudo bem? Se fosse o contrário, é a mesma coisa. O volume diminui e a pressão aumenta. Já quando eu tenho várias isotermas no mesmo gráfico, aquela isoterma que for mais longe, ela tem a temperatura maior do que as outras que estão mais perto. Então, nesse exemplo aqui, nós temos 3 isotermas, onde a temperatura T3 é a mais longe, logo ela é a maior. Depois eu tenho a T2, ela é a segunda mais longe, então ela é a segunda maior. Ela é maior que a T1 e menor que a T3. E a T1 é a primeira que eu tenho, então ela é a menor das 3 temperaturas. Então, com esses conceitos, a gente consegue resolver os exercícios. Vamos lá, então. O primeiro exercício fala o seguinte: certa massa de gás hidrogênio, H2, ocupa um volume de 0,760 litros sob pressão de 125 milímetros de mercúrio em uma dada temperatura. Qual o volume ocupado pela mesma massa de hidrogênio na mesma temperatura sob a pressão de 0,100 atmosfera? Bom, então vamos tirar as informações, né? Eu tenho uma transformação gasosa aqui, então eu tenho pressão inicial, volume inicial, pressão final e volume final. Tudo bem? Ele disse para mim a uma dada temperatura e logo em seguida ele fala na mesma temperatura. Então significa que a temperatura inicial é igual à temperatura final, portanto uma transformação isotérmica. E na transformação isotérmica eu não utilizo as temperaturas, tudo bem? Então olha só, a pressão inicial ele disse que é 125 milímetros de mercúrio. O volume que ele ocupa é de 0,760 litros. Qual vai ser o volume que ele vai ocupar? Sabendo que a pressão final é de 0,100 atmosfera. Tudo bem? Bom, pessoal, aqui nós temos que fazer algumas transformações. Que transformações são essas, né? Eu não posso trabalhar em milímetro por mercúrio
com a atmosfera, né? Então eu vou ter que fazer uma transformação aqui, tá? Eu posso fazer de duas umas. Ou eu divido 125 milímetros de mercúrio por 760 para mim achar a resposta em ATM, tá? Ou eu multiplico 0,100 por 760 milímetros de mercúrio para achar a resposta em milímetros de mercúrio. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a segunda situação. Por que eu não vou fazer a primeira, professor? Porque nessa primeira situação, a divisão ela dá um número muito estranho, ela dá um número com muitas casas decimais após a vírgula. Então não é legal, tá? Então aqui vou fazer essa multiplicação, isso é igual a 76, tá? Agora que estão feitas, vou colocar na fórmula. Então, ó, P0V0 é igual a P vezes V. Bom, o meu P0, 125. O meu V0, 0,760. O meu P vale 76 e o meu V que eu quero achar, tudo bem? Bom, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou fazer essa multiplicação aqui e essa resposta é igual a 95. E vou colocar aqui na forma. Então, 76 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, nosso volume vai ser 95 dividido por 76. Fazendo essa divisão, nós temos que o volume é igual a 1,25 litros, tá? Bom, essa é a nossa resposta. Então, olhando a resposta que eu tenho nas alternativas, a nossa resposta é a letra A, tudo bem? Legal, né? Vamos para o segundo exercício, então. Certa quantidade de um gás ocupa um volume de 120 litros em uma pressão de 700 milímetros de mercúrio a uma temperatura de 20 graus Celsius. Qual será a pressão quando o volume for apenas 30 litros, mantendo a temperatura constante? Pessoal, temperatura é constante, certo? Então, a temperatura inicial é igual à temperatura final, logo é uma transformação isotérmica. E numa transformação isotérmica eu não vou usar a temperatura, portanto, então eu tenho que ter a pressão inicial, o volume inicial, a pressão final e o volume final. Bom, a pressão inicial, ele deu para mim como sendo 700 milímetros de mercúrio. O volume inicial ele deu como sendo 120 litros e a pressão final ele quer que determina e o volume final é igual a 30 litros. Bom, como a unidade de volume está em litros, né, e a unidade de pressão está em milímetros de mercúrio, eu não vou fazer transformações porque a resposta da pressão que eu vou achar será em milímetros de mercúrio, que é justamente o que eu preciso para todas as respostas do exercício que ele me deu. Então é só pegar esses valores e colocar na nossa fórmula. Olha lá, P0V0 é igual a P vezes V. O nosso P0 é 700, o nosso V0 é igual a 120, o nosso P é o que eu determino e o nosso V é igual a 30, certo? Então, ó, 30 vai passar para o outro lado dividindo, então a pressão vai ser 700 vezes 120 dividido por 30. Ó, corta um zero com zero, tá? E aí eu posso pegar e dividir esses dois números aqui, ó. 12 por 3. 12 por 3 é 4, então vai ficar 700 vezes 4. Então a nossa pressão é igual a 2.800 milímetros de mercúrio. Essa é a nossa resposta. Portanto, mais uma vez, a alternativa é igual à letra A desse segundo exercício. Vamos para o terceiro exercício, então. Ele é da PUC, do Rio de Janeiro, e ele fala o seguinte: a cada 10 metros de profundidade, a pressão sobre o mergulhador aumenta 1 atmosfera com relação à pressão atmosférica. Sabendo-se disso, qual seria o volume de 1 litro do ar, comportando-se como um gás ideal, inspirado pelo mergulhador ao nível do mar, quando ele estiver a 30 metros de profundidade? Então, olha só. Vou desenhar aqui o nosso mar, tudo bem? Beleza, né? Vamos desenhar aqui o nosso tubarãozinho, né?
Nosso tubarão está fazendo dan, 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 né? Para dar um suspensezinho legal. E eu tenho um mergulhador aqui, certo? Esse mergulhador, ele vai puxar o ar para o pulmão, vai fazer respirar. Ele vai puxar o ar de uma pressão atmosférica de 1 e vai ocupar um volume inicial de 1 e ele vai fazer o quê? Ele vai mergulhar. Ele vai mergulhar o quê? Ele vai mergulhar até que a sua profundidade seja de 30 metros, ou seja, ele vai estar aqui, lá embaixo, uma profundidade de 30 metros. Tá? Aí o que o exercício ele falou para mim? Ele disse que a cada 10 metros que eu descer, eu somo mais 1 na nossa atmosfera, certo? Então, 10 metros, soma mais 1, 10 metros, soma mais 1. Então, aqui embaixo, o nosso mergulhador, tá? Ele vai ter uma pressão desse ar como sendo 1 mais 3, ou seja, 4 atmosfera. E eu quero saber o volume desse ar aí no pulmão dele a essa profundidade. Tudo bem? Então agora é só jogar na fórmula. Ó. P0V0 é igual a P vezes V. O nosso P0 é 1, o nosso V0 também é 1, o nosso P é 4 e o nosso V é que eu quero determinar, certo? Então 1 vezes 1 é 1, 4 vezes V, o 4 passa dividindo, V igual a 1 sobre 4. Então, fazendo essa divisão, é 0,25 litros, certo? Bom, nas respostas que eu tenho, a unidade de litros, ele só tem a letra B, que fala que é 4, então não é. A letra A fala que é 3, também não é. E as outras respostas estão em mililitro, então eu vou transformar de litro para mililitro. Para isso, o que eu faço? Vou multiplicar por 1000. Então, nosso volume vai ser 250 mililitros. E aí sim eu tenho a resposta, a letra D. Então, a resposta letra D é a correta do exercício. Vamos para o próximo exercício, então. É da PUC, só que do Paraná. Ele fala assim: qual o volume ocupado a 2 atmosferas de pressão por certa massa de gás ideal que sofre transformação isotérmica conforme o gráfico? Bom, então olha só. Eu tenho uma pressão inicial aqui de 6 atmosferas. Eu quero diminuir essa pressão até 2 atmosferas. Então, a pressão final vale 2. Naturalmente, eu tenho um volume inicial, que é de 42 centímetros cúbicos. Então, eu vou ter aqui um volume final que eu quero determinar, certo? Bom, a resposta do volume é em centímetro cúbico. Como todas as alternativas também estão em centímetro cúbico, eu não vou ficar fazendo transformações, tá? Então, é só jogar na forma direta. Ó. P0V0 é igual a P vezes V. O meu P0 vale 6, o meu V0 vale 42, o meu P vale 2 e o meu V é o que eu quero determinar. Então, ó, vou fazer a multiplicação aqui. 6 vezes 2 é 12, vai 1. 6 vezes 4 é 24, com 1 dá 25, igual a 2 vezes V. O 2 ele vai passar dividindo. Então, nosso volume é 252 dividido por 2. Nosso volume vai dar, né? Ó, 2 dividido por 2 dá 1, 5 por 2 dá 2, né? E aí sobra 1, porque 2 vezes 2 é 4, para 5 sobra 1, abaixo 2 dá 12, por 2 dá 6. Então dá 126 o quê? Centímetro cúbico, tá? Então a nossa resposta, alternativa, letra D. O quinto exercício é da OSEC de São Paulo, tá? Que fala o seguinte, ó. Um carro-tanque transportou o gás cloro para uma estação de tratamento de água. Sabe-se que o volume do tanque que continha o gás cloro era de 30 metros cúbicos e que a temperatura era mantida a 20 graus Celsius, para a pressão ser de 2 atmosferas, e que na estação de tratamento de água esse cloro foi transferido para um reservatório de 50 metros cúbicos mantido a 293 Kelvin. Ao passar do carro-tanque para o reservatório, o gás sofreu uma transformação. E a pressão do reservatório era de quanto, né? Então ele pede para a gente preencher essas duas lacunas. Ou seja, eu quero saber que tipo de transformação ela é e quanto foi a pressão dele. Pois bem, então vamos tirar as informações do problema. Aqui que eu tenho P0, V0, T0. P
V e T, certo? Bom, ele falou que no caminhão-tanque ele tem um volume de 30 metros cúbicos. 30 metros cúbicos. A uma temperatura de 20 graus Celsius e exercendo uma pressão de 2 atmosferas, certo? Quando ele passa do caminhão-tanque para o reservatório, ele passa a ocupar um volume de 50 metros cúbicos, tá? A uma temperatura de 293 Kelvin. E ele não fala nada da pressão para mim. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, transformar a temperatura que está em Celsius em Kelvin. Para isso eu vou somar 273 e aí eu tenho 293 Kelvin também. Bom, se você observar, a temperatura inicial é igual à temperatura final. Então significa que se elas têm a mesma temperatura, isso é uma isotérmica. Se é uma isotérmica, pessoal, ela não pode ser a letra B, porque ele fala que é isométrica, não pode ser a letra C, porque ele fala que é isobárica, não pode ser a letra D, porque ele fala que é isocórica, não pode ser a letra E, porque ele fala que é isovolumétrica, tá? Bom, então só sobrou a alternativa letra A pra gente como resposta, tudo bem? Bom, só pra gente garantir ela, a gente vai fazer o cálculo para confirmar que a pressão é de 1,2 atm. Então, ó, P0V0 é igual a P vezes V, o nosso P0 é igual a 2, o nosso volume é igual a 30, o nosso P é igual a, é o que eu quero determinar, e o volume é igual a 50. Então, 2 vezes 30 é 60, vezes P vezes 50. 50 vai passar dividindo, a nossa pressão vai ser 60 dividido por 50, corta um zero com zero. E fazendo a divisão de 6 por 5 é 1,2 atmosfera. Então, realmente, ela é uma transformação isotérmica, porque a temperatura é constante, e a sua pressão é de 1,2 atm. A gente pode colocar aqui, ó, transformação isotérmica, e a pressão no reservatório era de 1,2 atmosfera. Portanto, a letra A é a resposta correta. Vamos para o exercício 6, que fala o seguinte. Uma certa massa de gás é mantida com temperatura constante. Bom, se a temperatura, né, pessoal, ela é constante, então isso é uma transformação isotérmica, e numa transformação isotérmica a gente não usa a temperatura. Apresenta 100 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume inicial, 100 centímetros cúbicos, confinados com uma pressão de 1 atmosfera. Qual será o volume que ele vai ocupar para a mesma massa gasosa quando a sua pressão for para 4 atmosferas? Bom, pessoal, lembra que eu falei? Pressão inicial, volume inicial é igual a pressão final, volume final, certo? Se a pressão ela for aumentada, ou seja, ela valia 1, certo? Ó, 1 atmosfera, ela foi para 4, então vamos multiplicar por 4. 1 vezes 4 é igual a 4, certo? Então eu estou aumentando a pressão. Obrigatoriamente, o que vai acontecer com o meu volume? Ele tem que diminuir, né? Então eu vou ter que dividir o meu volume por 4. Então, olha lá, o que é 100 dividido por 4? É 25. 25 o quê? Centímetros cúbicos. Portanto, a resposta, letra B. Tudo bem? Facinho, né? Vamos para a próxima questão. De acordo com a lei de Boyle, para aumentar a pressão de uma amostra gasosa, numa transformação isotérmica é necessário o quê? Bom, o que eu quero fazer, pessoal? Eu quero aumentar a pressão, certo? Se eu quero aumentar a pressão de uma amostra, eu preciso diminuir o quê? O volume, né? Lembra que pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, significa que se eu aumento a pressão, eu preciso diminuir o nosso volume, tá? Então, resposta, letra D da alternativa, tudo bem? A questão 8 fala o seguinte. O gráfico ilustra a isoterma de uma certa quantidade de gás que é levado para o estado A para o estado C. Determine o volume do gás no ponto B. E letra B, o volume do gás no ponto C. Então vamos lá, fazer a letra A. Bom, eu quero determinar o volume do gás no ponto B, eu quero achar o VB, certo? Então eu vou pegar o ponto B e o ponto A. Então, ó, PAVA
é igual a PB, VB. PA vale 8, VA vale 4. PB vale 4 e VB vale quanto? Bom, corta 4 com 4, né? Então, VB é igual a 8. 8 o quê? 8 litros. Pronto, a letra A está feita. Para a gente fazer a letra B, eu quero a pressão do gás no ponto C. Então, eu vou pegar de novo agora o ponto C e o ponto A. Então, ó, PA-VA é igual PC-VC. Quem que é o meu PA? 8. Meu VA, 4. Quem que é o meu PC? É o que eu quero determinar. E o meu VC, 16. Tudo bem? Então, ó, 8 vezes 4 é 32. Então, é 32, 16 PC. O 16 vai passar dividindo. Então, nós temos que o nosso PC vai ser 32 dividido por 16. O nosso PC é igual a 2 atmosfera. Tá aí, exercício feito, corrigido. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula de resolução de exercício de transformações isotérmicas, né? Se você gostou, deixa aquele joinha para nós aqui, é muito importante esse seu carinho. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para poder receber as novas notificações, tá? E continue estudando física e espero ver você na nossa próxima videoaula.